A paz do Senhor, estamos mais um dia fazendo essa live, né? Eu sou Elias Ramos, quem chegou de paraquedas nesse canal. Esse é um canal evangélico que a gente estuda a palavra de Deus exegesiamente, com texto e com contexto. E você que não é evangélico, esteja à vontade, de outra religião, Deus não faz acepção de pessoa. Só que, às vezes, a gente fala algumas coisas que as pessoas não aceitam, mas dentro da palavra de Deus. E não é para ofender ninguém. A motivação desse canal não é para ofender, é simplesmente para revelar a palavra de Deus. Né? Que as pessoas às vezes estão em outro caminho, em outro procedimento, e se ofende às vezes quando a gente fala a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Né? A gente não ensina nem 1 milímetro fora da palavra, nem 1 milímetro para a esquerda nem para a direita, simplesmente segue dentro do que está escrito, né? A palavra de Deus. Vou orar agora. Meu nome é Elias Ramos, no YouTube tem vários Elias Ramos, mas o meu nome é com Elias Ramos, tudo minúsculo para fazer diferença no YouTube, que tem vários pastores e irmãos com Elias Ramos. Então, eu botei tudo minúsculo para fazer diferença. Quem quiser procurar esse canal, vou escrever Elias Ramos, separado, né? Não junto. Tudo em caixa baixa, tá? Santo Deus, bendito Pai, te agradeço, Senhor, pelas essas pessoas que estão vendo essa live, Senhor. E abençoe as famílias, abençoe o Brasil, abençoe os lares de cada um, pai, mãe, filhos, nora, sogra, tios. Abençoe o vínculo familiar que tu tem deixado na terra, Pai. Porque as famílias que tu tem deixado na terra é a família tradicional, sem invenção, sem chocalice. É a família homem, mulher, pai, mãe, vó e vô, tio e tia. Abençoe também aqueles que estão nos hospitais, vem curando, vem libertando. Quem se perdeu antes, querido, vem consolando suas vidas, Senhor. Quem está preso, Senhor, que foi digno de ser liberto, Senhor, vem libertando. Tome ali os 3 poderes no Brasil, Pai. O Brasil está caminhando para um momento perigoso na sua história, porque estão botando ideologia acima da democracia, ideologia de esquerda, e não vendo o que está escrito na Constituição. Estão interpretando a Constituição diferente daquilo que está escrito. Isso é um caminho sem volta e perigoso. Porque quem pode reescrever a Constituição é o povo, é o Congresso Nacional. E foi eleito para isso. Mas entrego todos eles em tuas mãos, Senhor. O Brasil está entrando num caminho muito perigoso. E as pessoas parecem que estão cegas. Não estão vendo o caminho que estão trilhando. Ou às vezes estão vendo, né? Estão querendo que isso aconteça. Eu livre-nos de todo mal. Abençoe o Brasil, Pai, porque é a tua nação. Abençoe Israel, lá, nação também. Porque tu fala que quem abençoa o teu povo é abençoado também. E possamos saber que Israel, nação, é teu povo e nós também somos o teu povo. Em teu nome, Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o Salmo 25. Salmo 25 é um salmo de Davi. Eu creio que é de Davi, está escrito aqui. Davi deve ser Davi mesmo que escreveu. É um salmo. Ele fala de muitas coisas. E eu vou ler uma parte até a metade, depois vou explicar e vou ler outra parte. Ele é bem compridinho, mas eu vou tentar resumir ele. E vocês que têm sua Bíblia em casa, quem não tem, compra João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada. É a melhor Bíblia traduzida literalmente, sem
teologia teológica, é o que está no hebraico, foi traduzido para o português. Mais perfeitamente. Não tem outra tradução. Ferreira de Almeida, corrigida e revisada. Essa é a melhor Bíblia para nós aprendermos. Tem a Bíblia Plenitude de Estudo, que é para estudo, mas nesse caso aqui não é. É uma Bíblia que é fiel. A Plenitude é mais para estudo. Tem outras também, mas essa é a melhor. Salmo 25, que fala assim: a ti, Senhor, elevo minha alma. Deus meu, em ti refugio. Não seja eu envergonhado, nem exalte sobre mim os meus inimigos. Como efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guie-me a tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo as tuas misericórdias, por causa da tua bondade, ó Senhor. Até aqui. Aqui o salmista fala que ele teve pecados na mocidade. Todos nós pecamos, né? Quando a gente estamos no moço, quando a gente estamos novos, a gente cometemos muitos pecados. Às vezes por ignorância mesmo. Né? Desejamos muitas coisas, abraçamos muitas coisas erradas. Quem não lembra do seu pecado da mocidade quando era jovem, é porque está querendo fingir que não teve nada. Todos nós pecamos. Todos nós cometemos coisas terríveis que nem nossos pais sabem. Porque a mocidade é vaidade. Está escrito no provérbio. E quando é jovem, a gente deseja muita coisa, faz muita coisa. Às vezes faz muita coisa escondido também. Não estou aqui para ficar lembrando de coisas passadas, mas aqui o salmista fala que não pede ao Senhor para não lembrar dos pecados, das transgressões da sua mocidade, porque ele se converteu. Ele se converteu ao Senhor. Se vocês escutaram um barulho aí de ventilador, tem um outro ventilador aqui atrás sem ser esse, está ligado que eu estou sentindo um calor, estava fazendo uma certa atividade. E não serei envergonhado. Quem espera em ti não será envergonhado. Né? E aí a gente temos que esperar no Senhor. Muitas das vezes a gente cometemos, ou desejamos, ou aguardamos alguma coisa, e temos que esperar no Senhor para os tempos e os momentos e a nossa sorte ser mudada. Porque sorte existe sim, a Bíblia fala de sorte. E fala lá que Deus mudou a sorte de Jó. Jó estava doente, tinha perdido tudo. Quando ele reconheceu que só o Senhor pode fazer todas as coisas, ele não blasfemou com o Senhor, mas ele teve um encontro, ele tinha ouvido falar de Deus, ele temia Deus, fazia incenso, fazia holocausto, mas porque ouvia falar de Deus. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Deus, quando o diabo tirou todas as coisas dele, fez ele ficar adoeceu, mas ele foi testado o seu coração, Deus permitiu que fosse assim para testar o coração, seus filhos morreram. A única que não morreu é quem estava falando para ele, a mulher dele, para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, porque a mulher dele estava sendo usada pelo inimigo. Mas ela também foi uma benção, porque depois, quando a sorte dele mudou, ela teve outros filhos. E ele ficou mais rico do que antes. Deus provou o coração dele. Os filhos que morreram, eles não eram justos. Jó que queimava incenso. Incenso é holocausto. Jó temia pela vida deles. Ali demonstra que nós devemos temer por nós. Cada um
responsável pelos seus atos, pelas suas ações. Lógico que a gente devemos pedir pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, orar, interceder, mas os filhos têm um livre-árbitro, se vai aceitar Jesus ou não, isso é com a pessoa. Né? Então, Jó, a sorte de Jó foi mudada. Então a sorte existe, não a sorte de loteria. Deus pode mudar a sua sorte. Às vezes você pode estar em uma agonia, pode estar em uma depressão. Você tem que confiar no Senhor. Quando eu vejo que o céu está de bronze, e muita coisa está em volta de mim, querendo me tirar a minha paciência, eu vou para os pés do Senhor, leio, louvo durante a madrugada, enquanto que aquele céu de bronze não sair, enquanto que eu não senti o Espírito de Deus, enquanto que eu não senti o Espírito do inimigo se afastar, eu não saio dos pés do Senhor. Minha esposa já até sabe, os outros chamam eu de doido, meu filho, meu genro, minha nora falam que eu sou meio doido. Mas de madrugada que eu fico, às vezes oro, canto, de madrugada dentro da minha casa eu faço tudo. Eu senti de louvar, cantar, glorificar, clamar o sangue de Jesus bem forte de madrugada. Eles moram em cima, no sobrado em cima, eu moro no térreo. Eu falo, de madrugada eu busco. Porque é importante você ter essa aproximação com Deus. Quando o céu está de bronze, você tem que tirar esse bronze. Você não pode se acomodar a sentir o céu de bronze achando que aquilo é natural. Não é. E a gente temos que prosseguir conhecendo o Senhor. Jó prosseguiu conhecendo o Senhor. Ele tinha ouvido falar do Senhor e temia. Mas quando ele conheceu o Senhor, sua sorte foi mudada. Nós temos que mudar nossa sorte. O Evangelho nos convida a mudar nossa sorte. E como é que muda a nossa sorte para melhor? Conhecer o Senhor e a vontade do Senhor para a nossa vida. Né? E assim, continuando, versículo 10. Não, 9. Guia os humildes na justiça, ensina os mansos seus caminhos. E todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para que guarda a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. De novo, o salmista diz que a iniquidade dele é grande. Ao que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Então aqui fala, quem teme o Senhor instruirá no caminho que deve escolher, porque nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. De escolher o caminho que é por aqui vai dar certo, que o Senhor mandou, para a direita, e pela esquerda é o caminho nosso, do nosso coração, que lá na frente a gente não se dá mal. No começo a gente pode até se alegrar, porque a gente fez a vontade do nosso coração, e aparentemente lucramos, às vezes, com a destruição, lucramos com prejuízo dos outros, ou enganamos, ou sei lá, mas a gente lucrou, se alegramos naquilo, porque teve um lucro falso, mas chega lá na frente, tudo desaba, tudo desmorona. Então, o homem que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher, para não cair na armadilha do diabo. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A gente vemos as grandes fortunas aí, que veio de pai para filho, de filho para neto, de pai, filho, neto, às vezes até a terceira geração. Mas são as pessoas que temem o Senhor e continuam prosperando. Que os pais entesouram para os filhos. Muita gente está aí, às vezes, roendo a unha, não tendo nada, não consegue nada, e os pais não deu nada, deixou nada, porque essas pessoas, que eram seus antecessores, seus progenitores, não deixaram nada para eles. Mas o servo do Senhor procura fazer alguma coisa para deixar herança para os seus filhos.
E seus filhos estiverem no caminho do Senhor, vão aumentar aquela herança para os seus netos. Isso é prosperidade. Às vezes é pouca coisa que ao passar dos anos vão indo e vão se acumulando e se torna grande coisa. Por que muita gente está bem e a maioria está mal? Porque algumas pessoas escolheram o que é certo, né? Porque aqueles que se escolhem se enriquecer ilicitamente, essa riqueza não fica na mão deles, nem passa para a geração futura. Se perde. Se não perder com ele mesmo, vai perder com o filho dele, que vai desperdiçar em vez de fácil, e fácil vai. Aí continuando, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão era muito sábio. Na velhice ele deixou-se enveredar pelas mulheres e perdeu o temor do Senhor. Morreu idólatra, pelo menos a palavra nos fala. Mas naquele tempo, até que construiu o templo, até um certo período da vida dele, ele temia o Senhor e todo o seu reino prosperava. No final da velhice dele, quase ele perdeu o reino, mas o seu filho perdeu, foi dividido, 12 tribos foi para Jeroboão, Roboão ficou com 2 tribos, acho que o filho de Salomão era Roboão, Jeroboão ou vice-versa, os nomes são parecidos. O servo de Salomão ficou com as 10 tribos. E dali foi só ladeira abaixo. Israel só teve ladeira abaixo até ir para o exílio, no cerco da Babilônia. Então, enquanto que temia o Senhor fazia a nação crescer, e o reino de Salomão crescia igual o reino de Davi. Então, a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Aqui ele já estava, o salmista estava dizendo que estava aflito, clamando ao Senhor. Alivie-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Considera minhas aflições e meus sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. O salmista não cansa de pedir perdão pelos seus pecados. Muitos hoje em dia acham que Jesus não tem pecado, porque a consciência está cicatrizada, está uma casca na sua consciência, não precisa de Jesus, não precisa da salvação que Jesus traz através de seu sangue vicário, seu sacrifício. Acho que é besteira servir ao Senhor, mas depois quando se encontra em aperto, entra em depressão e cai na angústia. E quando Deus tem misericórdia dele, ele se converte e consegue se consertar. E muita gente também, dentro da igreja, às vezes se desconverte. Porque Deus cerca ele de bem, tira toda a sua angústia, todas as suas dívidas, e acha que não precisa ir mais à igreja, não precisa do Senhor, nem ler a palavra, nem ter comunhão com o Senhor, porque que não é só a igreja é um detalhe. Se hoje as igrejas todas fechassem, muitos aí de esquerda, muitos acham que o povo não continuaria cristão, continuaria e mais cristão ainda. Porque aqueles que conhecem o Senhor não precisam de tempo para cultivar o Senhor. O tempo somos nós. Deus não habita em casa feita pelo mão do homem, habita na casa que ele fez, que é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Quando a gente está em uma igreja física, é só uma reunião de membros, membresia. E ali
é para comungar, é para falar de Deus, é para poder a parte social, mas a igreja, ela em si, desde os tempos de Jesus, desde quando a igreja era perseguida pelo Roma, ela era nas catacumbas, era em casa, era onde se foi a comunhão com o Espírito de Deus que importa. A comunhão com Deus é que importa. Você lê a sua palavra, ora, acorda, ora, de madrugada ora, jejua, busca a Deus, conversa com Ele. Isso é igreja. Isso é Carral, a igreja que Deus deixou na terra. A eclésia é aquela igreja ali, que tem um templo, que tem o registro jurídico, o CNPJ, que tem atividades sociais ou não, que tem alguns bens. Esse é a eclesia, sistema religioso. Mas não foi isso que Deus deixou na terra. Jesus deixou na terra, os apóstolos deixou na terra, Carral. Família. A igreja é uma família. É no lar. Entre pai, mãe, filhos. E influenciando outras famílias. A célula mátria da sociedade são as famílias. A igreja é família. E possamos ter comunhão, aprender a ter comunhão com Deus. Lógico que precisamos também da igreja eclesia. A igreja é para ir, os cultos, tomar a Santa Ceia. Enquanto que a igreja não é perseguida. Mas quando a igreja for perseguida, isso a gente não vai deixar de ser cristão. Não vai deixar de ter comunhão com Deus. Ao contrário, toda vez que há perseguição é onde a igreja cresce mais. E ela se purifica. Porque aqueles que dizem que são crentes e não são, deixam de ser. Aqueles que lobos com capa de cordeiro, que quer comer até a unha da ovelha, que quer dinheiro, quer carrão, quer status, deixa de ser. Só fica mesmo o trigo, o joio sai. Quando na perseguição o joio não fica. O trigo fica. Aqueles que querem servir a Deus de todo, até com a sua própria vida, eles ficam. Então a igreja não tem medo de perseguição. Lógico que a gente vai tentar evitar que isso aconteça aqui no Brasil. Mas se vier, nós vamos enfrentar. Vamos buscar o Senhor de qualquer jeito. E o Senhor vai nos dar vitória. Não vamos ter medo, não em retroceder um passo atrás. Nem um passo. Temos que crer, ter comunhão, porque quem busca o Senhor, de todo o coração, acha a intimidade do Senhor é para os que o temem. E quando Deus tem intimidade com a pessoa, se revela a Ele em visão, se revela falando no seu coração, na sua mente, nos seus ouvidos. As profecias seguem aqueles que temem o Senhor. Há um mistério profundo. Lê a Bíblia e tem intimidade com o Senhor. Tal mistério que não consegue ser produzido em palavras, em testemunho. Muita gente dá testemunho. Eu vejo testemunho de muita gente que tem intimidade com o Senhor, mas não consegue transmitir aquela intimidade que recebeu. Porque a intimidade que temos com o Senhor é sublime. As palavras no português, ou no inglês, no espanhol, em qualquer língua, não consegue referendar a verdadeira intimidade que a gente recebe do Senhor, a certeza de morrer até pelo nome do Senhor. Porque a intimidade é certeza.
E isso, a palavra, às vezes muitos podem achar, pô, isso é loucura. O evangelho é loucura para os que perecem e vida para os que são salvos. Se você espera só nessa vida os beneplácitos do Senhor, miserável homem, miserável mulher, nós esperamos uma nova pátria, endereçada dos céus, um novo corpo que não é esse. Esperamos viver eternamente com o nosso Senhor. E temos a certeza disso, porque o Espírito dele testifica com o nosso Espírito. Muita gente deixou até de reconhecer a voz do seu próprio Espírito. Está tão racional, está tão na carne, que nem reconhece a voz do seu próprio Espírito. Temos um Espírito. E ele testifica com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala, tem 3 vozes que atuam no homem. A voz da carne, a voz do Espírito de Deus e a voz do Espírito nosso, que comunga com o Espírito de Deus. Que são 2 em 1. E a voz do inimigo, que vem no nosso ouvido, na nossa mente, que é a terceira voz. E muitos pensam que é a sua voz. Quando o inimigo joga uma seta, ou alguma coisa para inculcar na cabeça das pessoas, que aí entra a depressão, entra o pecado, entra os desejos da carne, junto com os desejos de sua corrupção, misturado com a voz do inimigo, tem uma força terrível se você não tiver a voz do seu Espírito, a voz do Espírito de Deus forte dentro de ti. É verdade. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. E fala, porque se nós não tivermos o nosso Espírito testificando com o Espírito de Deus, a gente não consegue ouvir o Espírito de Deus. Então precisamos reconhecer o nosso Espírito, a voz do nosso Espírito com o Espírito de Deus, que é como se fosse uma coisa só. Porque está ligado, porque o Espírito nosso pertence a Deus. Agora a voz do nosso raciocínio, da nossa carne, aquilo que a gente aprende do nosso nascimento, com a nossa família, a sociedade, produz também uma voz, que é a voz dos nossos desejos, da nossa carne, a voz do interior, da nossa corruptência. E tem a voz do inimigo, como Martinho Lutero falou. Eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que pousem. Quando você conseguir distinguir essas 3 vozes dentro do seu coração, dentro da sua mente, você vai saber quem é Deus, quem é a sua voz e quem é a voz do inimigo. E aí você faz a opção. O livre-árbitro está aí, fazer a opção. Eu prefiro seguir a voz do Espírito de Deus. Nem a voz da minha carne não quero seguir. Muitas das vezes a gente segue. E tem quando vem vozes, desejos, que não está nem no seu coração, mas vem no ar. Opressão, peso, algo de peso, algo mal, é a voz do inimigo. É a voz do inimigo que está no ar, que joga no ar. Nós temos que ser espirituais, entender as vozes que andam circulando nós, para podermos decidir a nossa vida espiritual com Deus. Muitas das vezes, a maioria das pessoas estão na carne e não entende isso, porque as guerras acontecem. Porque as guerras estão acontecendo. Muitas das vezes é permissão de Deus, é assim? Permissão de Deus, que Deus está no controle das nações. Mas o inimigo quer tiça uma nação com outra, um povo com outro, um general com outro, um político com outro, associação de nações contra outra. Deus permite, porque que viram as costas para ele, como a Europa está virando as costas para Deus, Deus permite que a guerra entre na Europa, para a Europa voltar para ele. Para parar com esse globalismo que leva a fugir da fé cristã.
fique na paz, aprenda a ouvir, identificar as vozes que andam dentro da sua cabeça e dentro do seu espírito e que está no ar, para poder ter poderes milagrosos de Deus para decidir qual direção você toma na sua vida. A intimidade com Deus, quando você está com intimidade com Deus, Deus te revela essas coisas, mostra que existem essas coisas. Não deixe de dar o joinha, compartilhar, se possível for, e assinar o canal. Que as ricas bênçãos do Senhor Jesus repouse sobre a sua cabeça e sobre a sua família, e vos dê a paz, e a misericórdia infinita do Espírito Santo repouse sobre ti, em nome de Senhor Jesus, em nome do Senhor Yeshua, que é o mesmo nome de Jesus. Amém.